Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu também estou bem, graças a Deus, e espero que vocês estejam bem também. Vamos iniciar as nossas aulas, a nossa videoaula. Essa nossa videoaula nós iremos continuar falando sobre família, certo? Nós iremos continuar falando sobre família, sobre a importância dela, de como ela é um alicerce, né? De como ela é importante para a constituição, a construção de uma sociedade boa, né? De uma boa sociedade, de como ela é importante também para a construção de um novo membro, de um ser melhor, né? E assim sucessivamente. Vamos conversar um pouco mais sobre a família e dessa vez vamos falar sobre a família dentro do contexto religioso. O que é que a religião fala sobre a construção da família, tendo como base os ensinamentos do nosso Salvador, do Ser Superior, certo? Vamos começar os nossos textos. O primeiro texto que eu trouxe para vocês é para só recapitular o que nós tínhamos visto na aula passada, né? Tanto falando da importância, né, da família, que é o alicerce para qualquer ser, certo? Uma família bem estruturada, né? Uma família bem organizada, ela é muito importante, né? Quando você vê uma pessoa, geralmente, né? Quando você vê uma pessoa que ela é bem sucedida, emocionalmente falando, né? Geralmente, ela veio de uma família bem estruturada, ela teve apoio dos pais, dos seus responsáveis, certo? Das pessoas que estavam ao seu redor, ok? Então, nós vamos começar a refletir sobre isso e já começando a trazer pelo lado do ensino religioso, né? Pelo contexto religioso. Amor de criança, reflexo de amor de Deus. Vamos lá para o primeiro texto. Rafael, de 4 anos e meio, é esperto, vivo, comunicativo, gosta de chamar atenção e é tão carinhoso que ninguém consegue negar-lhe nada. Seus pais e avós diante dele tentam ser severos e exigir que ele deixe espaço também para a sua irmãzinha de 2 anos. Na pressa de querer participar de tudo, Rafael fica às vezes impaciente, teimoso, enquanto não consegue o que quer. Todos sentem que sua maneira de agir esconde uma necessidade grande de se sentir amado. O avô não mora com Rafael, sua casa é no mesmo bairro. Pela manhã, caminhando, passa pela casa de Rafael e vê seu filho, o pai de Rafael, né? Regando as plantas antes de ir para o trabalho. Conversam sobre tudo, mas sempre há algum fato novo do filho e netinho para levar os dois a sorrirem felizes. O avô de Rafael sabe fazer pipoca como ninguém e o neto sabe disso. O melhor dia para ele é a quinta-feira à noitinha, quando o avô, que tem um trabalho com horário variável, coloca-se à disposição. A mãe, ao ir a uma reunião, deixa Rafael na casa do avô. Os dois têm muito assunto. Sempre há novidades para eles. Rafael gosta de ver com ele desenho na televisão. O avô assiste junto com o netinho enquanto os pais ainda não chegam do trabalho. Rafael sempre pede: Vô, vamos preparar nossa pipoca antes de assistir ao filme? Os dois vão para a cozinha, Rafael sobe na cadeira, o avô fica por trás, deixa-o participar na feitura da pipoca, deixa-o firme na cadeira para que não caia, pois ele se mexe muito rindo alto, feliz em seu trabalho. A pipoca vai estalando, enchendo a panela, misturando o barulho com as risadas estrepitosas de Rafael feliz. Naquela noite, bem no meio da preparação, Rafael encostou a cabeça no peito do avô, abraçou e disse com aquele jeitinho carinhoso muito dele: Obrigado, vovô. O avô sentiu subir dentro de si uma emoção gostosa, como quando um sentimento de felicidade torna conta de todo o seu ser. Pensou:
Deus está conosco, cuidando de nós. Mostra grande amor por nós, com carinhos como este do meu neto. Deus está sempre acompanhando nossa vida, ajudando-nos, deixando que aprendamos a enxergar em cada gesto sua presença carinhosa. Deus nos ama de maneira que está além de nossa compreensão e do que nós esperamos. O amor de Deus é perfeito, sempre se mostra, sempre se comunica. Nós precisamos ter os olhos de fé para enxergar e comover-nos com este amor e dizer com gratidão: obrigado, muito obrigado, Senhor, por tua atenção e por o teu carinho. Feito pelo Paulo Daher e ele está um pouco adaptado. Pessoal, esse texto é muito lindo, né? Muito marcante. No início do texto, ele tentou nos mostrar que muitas vezes o comportamento que a gente vê com as crianças, né, dentro de casa, o texto tentou nos mostrar isso, muitas vezes é falta de atenção, falta de um momento para tirarmos, para termos com os nossos filhos, com os nossos pais. Isso é algo recíproco, né? Serve para os dois lados, se nós prestarmos bem atenção. E aí, ele mostra que com as pessoas que não fornecem tanto atenção, tanta paciência para ele, para o Rafael, ele age de forma meio irritante, né? Meio agressiva. Já com o avô que tem paciência, que realiza a maioria dos seus feitos, ele vai se comportar de uma forma mais amena, né? De uma forma mais harmoniosa, certo? A primeira parte do nosso texto ele veio falar isso. E essa segunda parte do nosso texto, ele veio nos mostrar que, para muitas pessoas, a presença de Deus, ela é mostrada nesses pequenos momentos, né? Nesses momentos que a maioria das vezes a gente nem presta tanta atenção, né? Nesse momento que a gente ajuda a nossa mãe a varrer uma casa, no momento que a gente ajuda nosso pai a lavar um carro, no momento que a gente ajuda a realizar a feira do nosso mês, da nossa casa, né? Momentos como esses que a gente normalmente não presta muita atenção, mas que nós deveríamos agradecer pela presença, né? Por estar sendo possível realizar essas coisas. No texto ele falou que agradecia muito a Deus pela presença do neto, né? E agradeceu muito a Deus porque viu que ele estava presente na forma da gratidão, né, do neto para com a avó, no momento de realizar, né, lá a confecção da pipoca, né, fazendo a pipoca. Então, nesse texto, ele quis nos mostrar que nós deveremos ser muito gratos por o que é fornecido no nosso dia a dia. Das coisas mais complexas às coisas mais simples que acontecem no nosso dia a dia. Que sejamos muito gratos a Deus, ao nosso ser superior, por fornecer essas coisas básicas, mas que muitas pessoas não têm oportunidade de ter, certo? Com isso, pessoal, nós chegamos à nossa atividade. Lembrando, pessoal, que as nossas atividades estão sendo aí lançadas. Essas atividades não deverão ser entregues na escola, ok? Essas atividades, elas não deverão, assim, a menos que esse momento difícil passe rapidamente, mas acredito que a gente não vai esperar até o retorno das aulas presenciais para começar a debater sobre essas atividades, ok? Então, repito mais uma vez, a partir do momento que tivermos um meio, né, propício para compartilharmos
essas atividades e que já está próximo, ok? A gente vai começar a compartilhar. Então, vão realizando as atividades. Mais uma vez, alerto vocês, ok? A atividade que eu trouxe para vocês é para que vocês relatem um caso que tenha acontecido com a sua família e que tenha lhe trazido extrema felicidade, certo? Vocês vão relatar para mim, coloque a pergunta, coloque a resposta bem elaboradinha, ok? Vamos lá para o nosso próximo. Essa atividade também está lá na nossa apostila, pessoal. Essa atividade ela vai pedir para que você encontre 10 palavras que se encontram no texto abaixo, no texto acima, né? No texto que a gente falou, e em seguida escreva-as abaixo. Que está o nome felicidade, vocês vão procurar aí algumas palavras e colocá-las, certo? As que se encaixarem melhor. O texto 3, ele vai falar sobre nossa família, como ela é a nossa vida. Vamos prestar atenção. A vida nos ensina que tudo que aprendemos em nossa infância é o que mais vai dirigir nossa vida. É fundamental para as ideias e para os sentimentos. Margarida, abandonada pelos pais aos 6 anos, foi criada em internato de órfãos. Aos 15 anos, saiu para trabalhar numa família que a teve quase como filha. Deu-se muito bem, continuava a estudar. Aos 20 anos, tinha sempre problemas em relação às amizades, não gostava de se aprofundar, embora tratasse todos bem e fosse simpática. Teve um namorado que a entendeu bem e a ajudou a superar imagens erradas da vida de família que lhes ficaram gravadas em sua primeira infância. Foi a sua salvação. A família, ela dá-nos por antecipação as imagens do que será a nossa vida. Toda a confiança que temos de pessoas, profissões e situações são vividas antes em família. Esta deve dar a segurança interior dos valores que firmam nossa felicidade futura. Então, a esperança, a certeza de bens que precisamos começam a despontar em nossa própria família. Por isso que Cristo quis ter uma família, né? Aí nesse texto ele faz referência a Lucas, capítulo 2, versículo 51, de um dos livros sagrados, né? E eu quero pedir licença para vocês para que eu possa pegar o meu celular, que ele vai ter essa passagem da Bíblia Sagrada, e vou fazer a leitura para vocês dessa passagem, certo? Olha, na passagem diz assim, Lucas capítulo 2, versículos 51 a 52, ele fala: Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem ela vem falar um pouco, né, do texto que acabei de ler para vocês também, né, da importância que Cristo achou em viver em um seio familiar, né, um seio familiar maravilhoso no qual ele viveu, e a importância, né, desse seio familiar para o crescimento dele, em estatura e sabedoria e graça diante de Deus. Vem a refletir essa ideia que trouxe aí no nosso texto, né, que ele falou que em alguns momentos que determinadas pessoas passam, né, no seio familiar, podem interferir na sua fase adulta, na sua fase de juventude, por causa de lembranças que venham sempre a ficar armazenadas na nossa mente, de alguns momentos não tão bons. Por isso, pessoal, a importância de termos uma família bem estruturada e de tentarmos sempre organizar esse nosso meio familiar, né? O ensino religioso, ele quer nos mostrar que nós temos como construir ou organizar o nosso seio familiar. Nós temos como organizar a nossa família. Nós temos que fazer a nossa parte, né?
não sempre colocar a culpa de alguma coisa errada nos principais integrantes, né, que a gente sempre diz, que é o pai e a mãe, o vô e a avó. Não, a gente tem que fazer nossa parte porque nós somos membros dessa família, certo? Também somos tão importantes quanto os nossos pais, os nossos avós, os nossos responsáveis. Então, como atividade, veio as seguintes perguntas. O que é, afinal, uma família para você? Quais as problemáticas pelas quais a família está passando hoje? A adoção é um ato de amor ao próximo. O que você acharia de ter um irmão adotivo? Responda essas questões numa folhinha. Mais à frente a gente vai debater sobre elas. Na nossa apostila também veio essa atividade. Você vai copiar nesse quadro, né? Nós temos os membros e as principais tarefas que eles realizam dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar. Então, eu já deixei esse quadro incompleto na parte de baixo para caso tenha mais do que 4 membros, vocês acrescentarem. A segunda atividade que eu trouxe para vocês, que tem lá naquela apostila também, certo? Apresenta essa imagem, né? E você vai escrever um texto apontando aspectos positivos da família de ontem e aspectos positivos da família de hoje, certo? E aí você vai escrever um texto falando sobre esses aspectos. O próximo texto ele vem falar sobre a importância da formação religiosa na família. Por que a religião é tão importante para a família, para a construção de uma família? O texto ele fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui o mouse. O núcleo familiar é o primeiro grupo social do qual participamos e recebemos não somente herança genética ou material, mas principalmente moral. Nossa formação de caráter depende fundamentalmente do exemplo ou modelo familiar que temos na formação de nossa personalidade. O ensino religioso na família tem um papel importantíssimo na formação do indivíduo, ou melhor, na formação de pessoa como um todo. Vejamos alguns benefícios que o ensino religioso ele pode trazer no indivíduo e na sociedade, seja este ensino católico, protestante, judaico ou islamismo, desde que haja seriedade e coerência familiar. Nós vamos ver alguns pontos importantes que o ensino religioso sempre traz para dentro do seio familiar, para dentro da nossa família. O primeiro ponto é espiritualidade. A prática do culto doméstico em evangélicos, as novenas com católicos, o estudo do Torá em judeus, dentre outras práticas domésticas do estudo religioso, promovem a espiritualidade dentro da sua casa. Vivemos em um mundo globalizado onde a individualidade, o materialismo, o consumismo têm ocupado grande parte do nosso tempo e da nossa casa. Então, valores espirituais são importantíssimos na nossa vida familiar. No ponto, a moralidade. O comportamento moral tem tudo a ver com a conduta religiosa da família. O apelo à sensualidade hoje em dia é muito grande, pessoal. O apelo à sensualidade hoje em dia, nas redes sociais, nas músicas, nas televisões, nas novelas, ele é muito presente. O ensino religioso ele vem nos mostrar que dentro dos livros sagrados eles prezam por essa parte mais resguardada, né? E prezam pela conduta religiosa dentro da família para que se preserve todas essas questões. Terceiro ponto, a fraternidade. O amor fraternal é o fundamento religioso na maioria das religiões, sejam elas cristãs ou não cristãs. A identidade de que todos partimos de uma mesma origem divina nos permite ser irmãos. Outro ponto, a solidariedade. O ensino religioso nos ensina isso.
princípio básico é a questão do amor ao próximo e atendimento aos mais necessitados sempre. A intelectualidade, a leitura diária do livro sagrado, seja a Bíblia Sagrada, seja a Bíblia segundo Allan Kardec, seja o Alcorão, etc., promove um ambiente de intelectualidade e interesse pelas diversas formas de leitura. A musicalidade. A música é a linguagem universal como nós conhecemos e que na realidade é um dos 86 excelentes meios pela qual a religiosidade se expressa. Dizem que quem canta ora 2 vezes mais. A sociabilidade, a prática dos princípios litúrgicos, bem como o cumprimento das atividades eclesiásticas, promovem no religioso um maior desenvolvimento de expressão de liderança e facilidade de comunicação. Isso é totalmente comprovado. Essa questão da sociabilidade auxilia muito quem está dentro de uma determinada religião. Prosperidade. Religiosidade sempre expressa na família princípios e objetivos do clã, oferecendo-lhe uma melhor forma de administração, bem como definições de objetivos. A busca do divino. O ensino religioso na família permite ao indivíduo enxergar além deste momento imediato e levando a uma dimensão que somente o divino pode oferecer. A humanidade. Nada torna o homem mais humano do que sua própria religiosidade. E nada torna o homem mais divino do que expressar essa religiosidade. Então, pessoal, uma pessoa conseguindo, ou melhor dizendo, uma família conseguindo seguir todos esses princípios que são adquiridos por meio da religiosidade, essa família conseguirá ser uma família bem estruturada e passar para os demais descendentes todas essas características que são importantíssimas para a nossa sociedade, ok? E aí nós vamos para o nosso último texto da nossa aula de hoje, que fala sobre a fraternidade. Fala que quem doa com amor recebe mais amor ainda. Vamos lá, a leitura do texto. Antônio, jovem do interior, viera para a cidade terminar o 2º grau. Ficou em uma pensão de estudantes. Um comerciante lhe deu mercadoria para vender. Certo dia, já havia passado a hora do almoço, vendera pouco, ele já havia se alimentado muito mal. Com poucas moedas, a fome apertava. O sol lhe dava até vertigem. Tocou a campainha da primeira casa que viu. Uma senhora, ainda jovem, abriu-lhe a porta. Ele, todo embaraçado, em vez de pedir comida, pediu um copo de água. Ela reparou na palidez do rapaz, parecia faminto. Pediu que aguardasse um pouco, voltou com um copo grande de leite morno. Os olhos de Antônio brilharam agradecidos. Foi bebendo devagar o leite e, quando terminou, perguntou: "Quanto lhe devo?" Não me deve nada", respondeu ela com um sorriso simpático. "Minha mãe me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." Ele disse: "Eu lhe agradeço de coração e que Deus a proteja." Ela disse: "Deus o abençoe também, meu filho." Antônio continuou seu trabalho, que até rendeu bastante. Estava bem mais forte com sua fé em Deus e nas pessoas. Aquele fato e aquela senhora lhe deram novo ânimo. Continuou seus estudos, terminou-os e foi para Belo Horizonte para uma universidade. Os anos se passaram e Antônio conseguiu formar-se. Depois de visitar sua família, decidiu ficar mesmo em Belo Horizonte, porque aí já fizera vários estágios. Anos depois, a senhora que o ajudara, o estudante em sua necessidade, ficou gravemente doente. Os médicos esgotaram suas possibilidades. Aconselharam que a transferisse para Belo Horizonte. Com muito sacrifício, conseguiram levá-la. O médico especialista estava no exterior. Chegando ao hospital, foi chamado para ver a enferma. Lendo a ficha, deu com o nome da cidade onde cursara o 2º grau. Ficou curioso.
Estranha luz encheu seus olhos. Dirigiu-se ao quarto da paciente. Dr. Antônio reconheceu-a imediatamente. Deu-se a conhecer relembrando o fato de anos atrás, quando ela lhe dera um copo de leite. A senhora, embora muito enfraquecida, reconheceu no médico o jovem franzino de anos atrás e sorriu. Dr. Antônio fez tudo para salvar aquela vida para ele preciosa. Ela superou o estado crítico. Então ele pediu à administração do hospital a fatura total dos gastos da senhora. Depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la. Sua situação financeira atual era precária. Sabia que levaria o resto de sua vida para pagar todos os gastos. Ao ver a fatura, leu comovido o seguinte: pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite. Dr. Antônio. Lágrimas de alegria correram de seus olhos. Seu coração comovido rezou assim: graças, Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e no coração dos humanos. Ao se despedir do Dr. Antônio, abraçou feliz, repetiu o que há tantos anos dissera: Deus o abençoe, meu filho. Esse texto, ele se assemelha, não sei se vocês já viram, né, um vídeo, acho que é chinês, né, que fala quase que a mesma história, né, e ele é bastante tocante, né, porque a gente pensa que não é real, mas coisas assim acontecem todos os dias, e um dos sentimentos mais lindos que um ser humano pode ter é de gratidão também, certo? A atividade que eu trouxe para vocês é a seguinte: Deus nos ama e quer que sejamos felizes. O que você pode fazer para que seus pais, amigos, irmãos e parentes vivam felizes? Faça uma lista das coisas que você pensou. E eu quero que vocês reflitam sobre a importância do servir. Destaque para vocês mesmos qual a importância de servir ao próximo. Chegamos ao fim da nossa aula, né? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto maravilhoso. Amo falar sobre família. Eu aguardo você na próxima aula, aguardo também espero que vocês estejam realizando as atividades, certo? Fazendo a leitura do texto, me acompanhando pelo textinho, né? Pela apostila que estava lá disponível na escola. Espero que vocês estejam me acompanhando por ela, aprendendo cada dia mais, refletindo sobre essas questões que são importantíssimas para a nossa vida, certo? Eu aguardo você na próxima aula, espero que você fique em paz e até mais.